O Brasil vai assumir a presidência do G20, um bloco formado por 19 países, mais a União Europeia. E o presidente Lula está chegando na Índia para receber o bastão do país. A presidência brasileira, que começa oficialmente em dezembro, vai ter que enfrentar, na minha visão, pelo menos 4 desafios principais. O primeiro vai ser lidar com uma crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo e que fazem parte do G20. As relações entre os dois países têm piorado muito nos últimos anos. Teve em fevereiro desse ano aquela crise com o suposto balão espião chinês que sobrevoou o território dos Estados Unidos. Além disso, os dois países competem pelo papel da maior economia global e discordam sobre diversos assuntos. Direitos humanos em Xinjiang e Hong Kong, sobre a soberania de Taiwan e também sobre o meu segundo ponto, que é a guerra na Ucrânia. Por mais que o presidente Lula chegue à presidência do G20 querendo falar de meio ambiente, combate à desigualdade e à fome, dificilmente conseguirá fugir do tema da guerra na Ucrânia. Isso porque no G20 tem países mais pró-Rússia ou mais pró-Ucrânia. Na reunião do G7 em Hiroshima há alguns meses, o principal assunto foi a guerra na Ucrânia, que contou inclusive com a participação do Zelensky. É muito difícil um bloco que surgiu para combater uma crise financeira ignorar uma guerra que tem impacto nos preços dos alimentos no mundo inteiro. Então, tentar discutir todos os outros assuntos e colocar a guerra de lado vai ser um desafio muito grande para o presidente Lula, principalmente depois de algumas declarações dadas em diversas ocasiões por ele, em que ele equiparou invasor e invadido. É difícil você ser visto como um país neutro ou imparcial se você se aproxima mais de um dos lados. Se por um lado o Brasil condenou a invasão na ONU, por outro faz parte dos BRICS, junto com a Rússia. Um terceiro desafio, e que vai um pouco de acordo com isso que eu falei, é o G20 alcançar resultados efetivos. Isso até foi feito no passado. O bloco conseguiu de maneira eficiente lidar com a crise internacional de 2008. Foi lá que em 2016 os Estados Unidos e a China anunciaram que entrariam no Acordo de Paris. Mas a pergunta é, aquilo que o Lula defende vai conseguir ser alcançado em um momento de tanta divisão no bloco? Os resultados vão ser concretos? E talvez eu colocaria como quarto desafio posicionar o Brasil como um grande porta-voz do Sul global em um momento em que esse papel é disputado tanto pela Índia quanto pela China. O presidente Lula fala em criar instituições mais representativas, reformar as instituições financeiras como o FMI, o Banco Mundial, colocar o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, mas isso vai dar certo? Vamos ter que esperar para ver. Enquanto isso, seguimos acompanhando.